Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 7 do livro de Neemias. Esse capítulo 7 trata de um recenseamento dos repatriados ou um recenseamento dos israelitas. É uma lista. Na verdade, esse capítulo é um capítulo árido porque é uma lista de nomes e famílias tratando justamente daqueles que voltaram do cativeiro, voltaram do exílio e compõem agora toda aquela região e que estão ali em Jerusalém. É uma lista que é muito baseada numa outra lista. No livro de Esdras, nós tínhamos também uma lista que é muito parecida com essa. Alguns nomes mudam por causa talvez de pronúncia ou grafia, mas é uma lista muito parecida, muito parecida. Uma lista que lembra para a gente das famílias que foram, né? Mas sobretudo das famílias e dos nomes que voltaram, né? Voltaram do exílio, tá bom? Esse recenseamento, ele é importante, por quê? Porque na verdade, Jerusalém tinha reconstruído o templo, tinha reconstruído as muralhas, a cidade estava sendo reconstruída, mas era muito importante que as famílias fossem restauradas. Por isso a importância do nome, né? Muitas pessoas tinham perdido seus laços de parentesco, né? Você é filho de quem? Você vem de quem? De qual família? Isso no exílio se perdeu muito. Então, já que agora a gente tem o templo reconstruído, a muralha reconstruída, vamos reconstruir agora as famílias. Você pertence a quem? Essa família. Sua família foi para o exílio naquela época. E você é de qual família? Dessa. A sua família também foi para o exílio. Então é importante agora, é muito importante esse capítulo, porque nós vamos reconstruir agora não pedras, não muralhas, nós vamos reconstruir famílias. Tá bom? Vamos lá então. Aqui, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Compartilha esse vídeo. Deixa eu te falar uma coisa. Copia aí o link, coloca esse link aí, ó, no Facebook, no Instagram, no seu WhatsApp. Convida as pessoas para fazer comigo essa caminhada mesmo, junto com o povo de Deus, ler a Bíblia e aprofundar na palavra de Deus. Eu quero também que você dê um like nesse vídeo, porque quando você dá um joinha aí nesse vídeo, você marca que já assistiu, né? Que é importante para você, já que você está fazendo comigo todos os dias. E mais do que isso, você me ajuda a divulgar esse vídeo, porque cada like que você dá, você deixa esse vídeo mais divulgado, tá bom? Me ajuda aí, então, mais e mais pessoas lendo com a gente a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos ler, então, do capítulo 7 do livro de Neemias. Vamos ler, então. Logo que foi restaurada a muralha e colocados os batentes das portas, foram nomeados os porteiros, cantores e levitas. Confiei, sempre Neemias falando, né? Confiei a defesa da cidade a Anani, meu irmão, e a Ananias, comandante da cidadela, porque era um homem fiel e temente a Deus. Ordenei-lhes que não abrissem as portas de Jerusalém enquanto não viesse o calor do sol. À tarde, enquanto os guardas estivessem ainda em seus postos, colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas. E durante a noite, estabeleceríamos guardas recrutados entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu posto diante da sua própria casa. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes. E as moradias não estavam ainda todas construídas. Meu Deus inspirou-me então que reunisse as pessoas importantes, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento. Descobri um registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue. Entre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos,
Estes são os habitantes da província que se puseram a caminho para retornar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua localidade. Voltaram sob o comando de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naanani, Mardoqueu, Belsan, Mesfarat, Beguai, Naume, Baana. Este é o recenseamento dos israelitas. Filhos de Faros, 2.172. Filhos de Safatias, 372. Filho de Area, 652. Filhos de Faat Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.818. Filhos de Elã, 1.254. Filhos de Zetua, 845. Filhos de Zacai, 760. Filhos de Benuí, 648. Filhos de Bebai, 628. Filhos de Asgade, 2.322. Filhos de Adonicã, 667. Filhos de Beguai, 2.067. Filhos de Adim, 655. Filhos de Ater, isto é, do ramo de Ezequias, 98. Filhos de Azum, 328. Filhos de Bezai, 324. Filhos de Aref, 112. Filhos de Gabaon, 95. Habitantes de Belém, de Netofa, 188. Habitantes de Anatote, 128. Habitantes de Benazamot, 42. Habitantes de Cariatim, de Cafira e de Berote, 743. Habitantes de Ramai de Gaba, 621. Habitantes de Máquima, 122. Habitantes de Betel e Ai, 123. Habitantes de Nebo, 52. Filhos de um outro Elã, 1.254. Filhos de Arim, 320. Habitantes de Jericó, 345. Filhos de Lode, de Adid e de Ono, 721. Filhos de Senaá, 3.930. Sacerdotes agora. Sacerdotes, filhos de Jedaías, da casa de Josué, 973. Filhos de Emer, 1.052. Filhos de Fazur, 1.247. Filhos de Arim, 1.017. Levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74. Cantores, filhos de Asaf, 148. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Telmon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, 138. Natineus agora. Natineus aqui eram os doados. Os natineus, você lembra, que eram pessoas que não eram israelitas, mas que foram doados ao serviço do templo. Natineus, filhos de Sia, filhos de Azufa, filhos de Tabaote, filhos de Cesros, filhos de Siá, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Agaba, filhos de Selmai, filhos de Anã, filhos de Gidel, filhos de Gaar, filhos de Raías, filhos de Razim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Oza, filhos de Fasca, filhos de Bezai, filhos de Munim, filhos de Nefuzim, filhos de Bakbuk, filhos de Acufa, filhos de Arur, filhos de Baslut, filhos de Meida, filhos de Arsa, filhos de Bercos, filhos de Císara, filhos de Tema, filhos de Naasias, filhos de Atifa. Filhos dos servos de Salomão. Esse filho de servo de Salomão, o que era também? Os servos de Salomão eram aqueles que, embora não sendo israelitas, foram assumidos aí pelo povo de Deus para ajudar na construção do templo. Nós temos duas classes que não eram judeus, que não eram israelitas, né? E que foram colocados dentro do povo de Deus como ajuda. Por exemplo, os natineus, ou chamados doados, que ajudavam, né, os sacerdotes e os levitas, e temos também os filhos de Salomão, que foram aqueles estrangeiros que vieram ajudar na construção do templo. Ou seja, essas pessoas, mesmo sendo estrangeiros, acabaram sendo integradas no povo de Deus. Filhos dos servos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferete, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Foqueret, Asebaim, filhos de Amon. Total dos natineus e dos filhos de Salomão, 392. Eis aqueles que, partindo de Tel Mela,
de Tel Harsa, de Querub, Adom e Emer, não conseguiram provar sua origem israelita e nem tornar conhecida sua família e descendência. Filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda. Dentre os sacerdotes, filhos de Obias, filhos de Acós, filhos de Berzelai, o qual, tendo desposado uma das filhas de Berzelai, o Galaadita, foi chamado pelo seu nome. Procuraram estabelecer sua genealogia, mas não o conseguiram descobrir. Assim foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas até que pudesse encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus pelo Urim e Tumim. Toda a assembleia perfazia um total de 42.360 pessoas, sem contar seus servos e servas, que eram em número de 7.337, havia com eles 245 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns chefes de família fizeram donativos para o trabalho. O governador doou ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 taças e 500 túnicas sacerdotais, 530 túnicas sacerdotais. Muitos chefes de família doaram ao tesouro 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. Enfim, o resto do povo doou 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Foi assim que os sacerdotes e levitas, os cantores, os porteiros e as pessoas do povo, os natineus e todos os israelitas, estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, quando chegou o 7º mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades e casa. Muito bem, gente. O que nós temos aqui? Por que essa lista? E por que, de novo, trazer essa lista? Essa lista, ela já foi trazida para nós no livro de Esdras. No livro de Esdras, trouxe para a gente uma lista dizendo: estas foram as pessoas que voltaram, as famílias que voltaram para Jerusalém. Ou seja, no tempo de Nabucodonosor, todas essas famílias, essa elite de Jerusalém, foi levada para lá. Passaram 70 anos, essas famílias voltaram e elas estão numa lista. Ora, isso é importante porque para a gente saber quem realmente faz parte do povo de Deus, quem realmente faz parte, quem é e quem não é israelita, ok? Tá. Agora Neemias também traz uma lista. E por que é importante essa lista? Olha, depois que o povo de Deus voltou, já passou muito tempo. Ó, o povo volta no tempo do rei Dario, começa a voltar no tempo do rei Dario. Continua voltando no tempo do rei Cambises. Depois vem no tempo do rei Xerxes, ainda voltando. Depois vem no Artaxerxes. Nós estamos aqui em que ano? Nós estamos aqui no ano do rei Artaxerxes. Então, depois que esse povo voltou, já passou muito tempo. Neemias teve a incumbência de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Esdras teve a incumbência de reconstruir o templo e reconstruiu depois de muito esforço, né, e enfrentando muita oposição. Reconstruiu o templo e acabou reconstruindo o templo no tempo do rei Dario. Muito bem, o templo foi reconstruído. Agora o Neemias foi reconstruir as muralhas de Jerusalém e a cidade. Sofreu com a oposição, mas conseguiu. Tá, o que acontece? Agora, quem vai habitar essa cidade? Quem vai habitar essa cidade? Neemias tem uma preocupação. Nós temos que habitar, essa cidade precisa ser habitada com os israelitas. Quem são os israelitas? Ora, já se passaram tantos anos que de repente a gente nem sabe mais quem são os nossos ascendentes. Nós nem sabemos se você que está aqui, realmente descende de uma família israelita. Então, Neemias vai atrás de uma lista, que é um documento, e nessa lista está ali denominada as famílias, os nomes dos clãs e famílias que voltaram de do cativeiro. Então,
o que é a preocupação de Neemias? Neemias é o seguinte: temos que povoar de novo Jerusalém, povoar de novo, né, aqui em Judá. Mas quem vai povoar? Quem realmente é israelita. Por isso, esta lista, por isso, esta genealogia aqui, por isso esse recenseamento, ele é tão importante. Não é todo mundo que vai morar em Jerusalém, não é todo mundo que vai repatriar ali a Judá, não. São as pessoas que descendem daqueles que foram levados para o exílio. E quem são eles? Nós vamos conferir agora na lista. Neemias apresenta uma lista e nessa lista você vai se encaixar ou não. Vai dizer, sim, eu sou filho desse aqui, que é filho daquele, e então eu pertenço, eu sou um israelita. Então vai povoar a cidade. Por isso que eu disse para você que Neemias está aqui construindo agora não muros de pedra e nem casas. Ele está construindo a cidade, as famílias. Está restaurando as famílias. Porque olha o que Neemias fez. Primeiro ele restaurou os muros, pedra. Depois ele restaurou ali a cidade, Jerusalém, pedra. Agora ele precisa restaurar as famílias. Quem é quem? Dar nome de novo às famílias e mostrar a sua ascendência e mostrar que eles pertencem àquele povo que foi levado para o cativeiro. Ok? Beleza? Tem alguns versículos aqui só para eu chamar a atenção. Aqui, isso que eu acabei de falar para você. Olha que interessante. Versículo 4. A cidade era grande e espaçosa. Não, deixa eu começar aqui no começo. Logo que foi restaurada a muralha, colocados os batentes, portas foram colocaram os batentes das portas, foram nomeados porteiros, cantores e levitas. Ou seja, estava tudo pronto, tudo prontinho. Cidade restaurada, muralha restaurada. Aí vem no versículo 4. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes. E as moradias, algumas Bíblias não usam a palavra moradias, fala, e as casas não estavam ainda todas reconstruídas. O termo aqui usado, o correto aqui, não é moradia, embora a minha Bíblia use moradia, mas o termo correto no original é, e as casas não estavam reconstruídas. Casas no sentido de família, sabia? Quando a gente usa a palavra casa, a gente usa para definir uma dinastia, definir uma descendência, né? Eu sou da casa de Davi, né? Ou seja, eu sou da descendência de Davi. Ou então os reis, né? Eu sou da casa de Aragão, né? Da casa de Aragão, ou seja, dos reis ali espanhóis. Eu sou da casa dos Tudor, né? Ali da Inglaterra, né? Então, casa no sentido de família. O termo um termo correto nem seria moradia, mas a cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes. E as casas não estavam ainda todas reconstruídas. Então, o que não estava reconstruídas? Casa de pedra? Não. As casas, famílias. Por isso, veja só, meu Deus me inspirou então que eu reunisse as pessoas, portanto os magistrados e o povo, para fazer um recenseamento. Então, já que as casas, as famílias, né, as famílias não estavam ainda restauradas, porque ninguém sabia quem pertencia a quem e quem descendia de quem, foi necessário fazer o recenseamento. Tá bom. Versículo 5. E o recenseamento? Meu Deus me inspirou para que reunisse as pessoas, os magistrados, o povo, para fazer o recenseamento. Descobri um registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue. Aí a lista. E aí ele vai e descobre que realmente havia uma lista com o nome das famílias, das casas, né? Das famílias que foram para o exílio. Agora é importante ele trazer de novo o nome dessas famílias para que as pessoas pudessem se encaixar ali. Essa lista, gente, ela já foi indicada lá no livro de Esdras, Esdras capítulo 2.
com uma pequena diferença, porque a lista de Esdras às vezes aparece alguns nomes, mas é a mesma lista. Tanto é que eu vou te mostrar aqui, ó, versículo 7. Voltaram sob o comando de Zorobabel, isso começa a lista, né? Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Belsam, Mesfarat, Beguai, Naum e Baana. A lista de Esdras, deixa eu te explicar, apresenta muitas vezes nomes com ortografias diferentes, mas é por causa de cópia, né? Os números também às vezes são diferentes, mas existe uma coisa muito interessante. Tanto a lista de Esdras quanto a lista de Neemias, elas trazem o total idêntico. Idêntico. Se você quiser, eu vou dizer para você agora, você pode procurar aqui, ó, Esdras, capítulo 2, Esdras, capítulo 2. Vai lá que você vai ver essa lista, a lista de Esdras, que é muito parecida com essa lista de Neemias no capítulo 7, mas com alguns nomes diferentes. Mas uma coisa importante lembrar, o total vai ser idêntico. Muito bem, gente? Você às vezes pode até ter achado chato ficar falando dos nomes, nome. Mas a genealogia, já expliquei para você na Bíblia, é muito importante. E aqui se faz mais importante ainda, porque nós precisamos reconstruir as famílias que estavam dispersas para que essas famílias assumam novamente o seu lugar como povo de Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite deleo detribuida, radix Davidi. Aleluia.